O que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para orientar negócios que estejam enfrentando dificuldades ou vislumbrando novos horizontes? Nós fizemos esse podcast. Bem-vindos ao Mentoria Aberta com duplo impacto no TPM. Hoje eu estou em nova companhia aqui com o meu co-host, João Eitali. Tudo bem, João? Tudo bem, e vocês? Um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Cilada Bino. Veio aqui de surpresa. João, para quem não te conhece ainda, se apresente. Bom, eu sou o João. Eu aqui no Grupo Impacto atuo como gestor de projetos, gestor de comunidade também no Clube de Negócios, faço a parte de assessoria também da Brisa do Rodrigo. E além disso, sou celebrante de casamentos. Muito bem. Hoje a gente tem como convidada aqui para o nosso case de sucesso no Mentoria Aberta a empresária Thaís Brito. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar com você aqui. A gente já está juntos aí caminhando há um tempo numa jornada e tem sido inspirador acompanhar toda a sua trajetória e todo o seu crescimento dentro da BRT Cred, num nicho, né, que não é tão divulgado, não tão comum encontrar mulheres à frente ainda como um case de sucesso. Você pode se apresentar pra gente? Claro. Meu nome é Thaís Brito, eu sou fundadora da BRT Cred, uma empresa de crédito consignado com foco em antecipação de FGTS. Hoje nós temos mais de 40 vendedores diretos e alguns indiretos que passam indicação de vendas pra gente. Muito bom. E quem é a Thaís? Thaís pessoa, sem ser a empresária. Eu sou mãe do Miguel, o Miguel tem 4 anos, sou esposa do Max, sou cristã. Eu comecei a minha empresa por um período de dificuldade que eu passei, que eu estava grávida, não tinha como trabalhar com o meu filho, e era período de pandemia, então procurei formas de ter renda extra sem sair de casa e poder cuidar dele. Foi assim que a minha empresa surgiu. Então pode-se dizer que surgiu de uma necessidade e você encontrou ali um ponto de intersecção entre a necessidade e a oportunidade para pensar em algo que você pudesse desenvolver para trabalhar enquanto ficava ali com o seu filho na pandemia. Sim, eu comecei a procurar empregos online e me deram a oportunidade para vender crédito consignado para aposentados. Então, eu trabalhava das 8 às 10 da noite, ganhava... Para uma outra empresa. Para uma outra empresa. Eu ganhava R$600 na época e passava a madrugada amamentando. Então, eu não dormia. Então, ao invés de ficar no TikTok e no Instagram, eu resolvi direcionar esse tempo para estudar. Então, eu passei 6 meses estudando para poder abrir minha empresa. Uau! Então, demorou 6 meses para você abrir a sua empresa e começar ali na jornada. E quanto tempo desse abrir a empresa até o momento em que você tem 40 colaboradores? Logo que eu abri, já tinham pessoas que me indicavam vendas. Então, eu já abri com vendedores. Eu já abri com 10 vendedores trabalhando comigo. E no começo, eu só tinha interesse em colocar mulheres trabalhando, pela dificuldade que eu passei. Então, eu não pegava homens para trabalhar comigo. E logo no primeiro mês já tinham 20 vendedores e eu anunciava bastante para chamar vendedores para vender comigo, até que não precisou mais. Hoje eu não faço mais isso de anunciar vagas e os vendedores vêm de indicação. É orgânico já. Muito bem. E você tem clientes, então, no Brasil todo e vendedores também? Isso, tenho vendedores no Brasil todo. Em São José, eu acho que eu tenho 3. Aqui em Taubaté ainda vou ter algum, não tenho, mas são distribuídos pelo Brasil. Muito bom, Thaís. Então, foi uma jornada mesmo de inspiração. E quanto tempo dessa fase em que você já começou com 10 colaboradores, a fase hoje? Quanto tempo tem a BRT Cred? Ela tem 4 anos. E acho que no primeiro ano já tinha 40 vendedores. Muito bom, né? Daí eles vão saindo, alguns vão saindo, entrando, mas sempre mantém esse número, assim. A gente está crescendo a parte administrativa para poder ter mais vendedores, porque a gente precisa dar o suporte para os que estão. Então, hoje, a gente não pega muitos vendedores, porque senão a gente não consegue atender a demanda. E tem as minhas vendas também. É o tipo de problema bom, né? É o tipo de problema bom, né? Sim, é um problema bom, mas hoje já tem mais uma pessoa me ajudando, então a gente vai conseguir, em 3 meses, captar novos vendedores. Ô, Thaís, e até a fase de você grávida ali procurando uma solução
para complementar a renda, você já tinha tido contato com a parte de crédito, de financeira, já tinha trabalhado com isso, já fazia parte desse universo de alguma forma ou não? O seu primeiro contato foi ali? O meu primeiro contato foi... O Miguel tinha 6 meses, me chamaram para trabalhar nessa empresa e... Foi ali que você conheceu esse universo? Foi ali que eu conheci. Eu comecei a trabalhar com o INSS, é um produto mais difícil, né? Porque são pessoas mais velhas, então para explicar ali é demorado. A gente trabalhava muito para ganhar pouco. Meu marido, na época, trabalhava de lavador de carro, que era o que ajudava a gente a comprar fralda. E aí teve uma hora que eu falei, não, isso dá certo, mas vamos focar em outro produto, vai dar certo. Perfeito. E pedi para ele sair do trabalho dele. E ele não queria sair, falou, eu ganho pouco, mas esse pouco que ajuda. É fixo, né? Aí eu falei, não, sai, confia em mim. Se não der certo, em 3 meses você volta. Uau, e corajosa. Daí ele veio. Corajosa mesmo. E nessa fase em que a pessoa tem tantas incertezas, tantas inseguranças, é muito importante ter o apoio de alguém, ou encorajamento, ou as pessoas precisam, né? Sentem a necessidade de serem encorajados por outra pessoa. Teve alguém, além do seu marido, que te encorajou nessa jornada quando você estava iniciando? Eu tenho a minha melhor amiga, Juliana. Até ela veio falando aqui agora comigo no carro, né? Que ela me acalma. Ela falou, Thaís, vai dar certo. Ela falou, você não tem outra possibilidade. Você não tem como trabalhar fora de casa, então vai dar certo. É isso que você tem para fazer, vai dar certo. Eu ia perguntar isso agora. Você acha que o fato de ser sua única possibilidade foi o que te fez colocar toda a energia ali e ser um sucesso tão rápido, digamos assim? Foi. Eu não tinha outra opção no momento. As creches, no período de pandemia, elas funcionaram 2, 3 horas por dia. Então, como que eu ia conseguir um trabalho fora? Até assim que ele nasceu, eu trabalhei num brechó. Levava o Miguel no bebê conforto e funcionou bem até ele começar a engatinhar. Então ele começou a engatinhar e eu não tinha outra possibilidade. Eu não tinha dinheiro para pagar uma creche particular, que ficava mais tempo, e a pública funcionava 3 horas por dia no período de pandemia. E o Miguel trabalhando desde os 6 meses. O Miguel já foi seu primeiro colaborador. Hoje ele trabalha para ganhar Hot Wheels. Tá certo. Justo. Grava muito, vídeos. Não, é muito, muito justo mesmo a gravação de vídeos, né? Sim. O que você entende, Thaís, que acelerou o processo de crescimento da sua empresa, além da dedicação? Tava com bastante contas atrasadas, né? Tava devendo bastante, porque o dinheiro que meu marido ganhava não era suficiente. Então, tava com o nome sujo, a gente não conseguia pagar as contas. A minha mãe ajudou bastante a gente, porque nós morávamos com a minha mãe. Só que não tava mais dando. Então, apertou para ela, apertou tudo. Eu falei, eu preciso dar certo para mim, para o meu marido, para o meu filho e para minha mãe. Então, hoje a minha mãe mora comigo. Muito bom, né? Viver essa jornada, porque hoje as pessoas buscam, hoje não, sempre buscaram, mas hoje talvez elas tenham mais abertura para declarar sobre isso, o quanto elas estão buscando uma transformação e uma realização, não só nos negócios, mas na sua vida pessoal também, né? O quanto a prosperidade do meu negócio me traz de realização pessoal. Sim. Porque havia ou há ainda uma crença de que para eu ser bem sucedido nos negócios, isso precisa custar o fracasso da minha família, ou o fracasso, a minha saúde, né? Custar tudo que é importante para mim para poder me dedicar ao negócio. E que bom que você tem conseguido equilibrar as duas coisas, né? O começo foi bem pesado, que eu precisava me dedicar mais, eu só conseguia trabalhar pelo computador. Então, o Miguel estudava meio período, tive que colocar integral, foi um pouquinho doloroso para mim, mas era melhor ele integral na escola com amigos do que no tablet ali vendo uma porcaria. E eu trabalhava sábado, domingo, em horário de semana. Hoje a gente conseguiu ajustar melhor as coisas. Ter mais qualidade de vida, Ter mais né? qualidade de vida. Hoje eu consigo estar na piscina com meu filho e trabalhando. Assim, dou uma olhadinha, alguém que sacar, eu consigo atender pelo celular. A gente conseguiu ajustar com bancos que permitam trabalhar pelo celular. Perfeito. O que é bom para mim e para os vendedores. Porque antes eu tinha que digitar todas as propostas. Então, eram 40 pessoas me mandando propostas para eu digitar. Entendo que... Hoje cada vendedor tem seu sistema, digita a sua proposta pelo celular, faz a hora que quiser. E consegue trabalhar também equilibrando as suas vidas, porque a maior parte, com certeza, tem que equilibrar ali a jornada, sim, principalmente na maternidade, né? Eu acho que 90% tem filho pequeno. Porque busca, eu acho que a gente fala, né? Quando você é a cara do seu negócio, você é o avatar transformado. Sim. Então, as pessoas vão buscar uma identificação com a sua jornada e com a sua história, né?
Hoje você sente que construiu uma marca, além da BRT Cred, o que você usa de narrativa e como você usa as redes sociais a seu favor para isso? Pensando em inspirar as pessoas que estão em casa e que trabalham em casa, ou trabalham junto com a família, ou trabalham em um nicho que não é o nicho que é como o nicho da moda, que você sente a necessidade de estar nas redes sociais, né? O quanto as redes sociais é uma ferramenta que agrega para o seu trabalho? Ano passado, junto com vocês, né, eu lancei o curso de vendas que mudou a vida de muitos vendedores meus. Assim, eles ganhavam uma quantidade, hoje eu ganho 2, 3 vezes mais por causa do curso. E eu senti nisso a necessidade de criar uma comunidade engajada, igual você faz com eles, porque eu comecei a falar para eles, vocês estão ganhando muito dinheiro. E vocês não estão vendo esse dinheiro, vocês recebem por dia e estão gastando. Vai na padaria, vai não sei onde, não estão vendo R$1 desse dinheiro. Então, a partir do final do ano passado, a gente criou uma cultura, assim, de colocar sonhos para eles. Por exemplo, uma acabou de comprar um terreno. Uau. Ela tem a casinha dela, comprou o terreno, já comprou moto, já comprou algumas coisas. A outra está juntando dinheiro que vai comprar o primeiro carro dela agora. Então, para direcionar isso melhor. E no Instagram eu tenho usado para divulgar, alcançar pessoas, porque as pessoas têm muito medo de antecipar o FGTS, mas elas não veem a possibilidade que isso pode ter na vida delas, de mudança de vida. Você está com contas atrasadas, boletos atrasados, você vai receber um dinheiro que você não está esperando e você não vai adquirir uma nova dívida, que é diferente do empréstimo, né? No empréstimo, você recebe o dinheiro, mas você também fica com uma dívida. No FGTS, não. Você tem acesso a um dinheiro que é seu sem dever nada depois, assim. Muito bem, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o seu curso? Explica o que é o curso, quais são os módulos e o que ele promove de transformação e para quem ele é. O Descomplicando o FGTS foi um curso que nós lançamos ano passado, se não me engano, em outubro. E ele é para quem não entende nada de vendas de FGTS ou para quem já vende e deseja vender mais, que foi que meus vendedores aplicaram assim e deram super certo. Então, ele ensina o que é o produto, como negociar o produto, a diferença de negociação de saldos altos para saldos baixos, como você aborda o cliente diferente, canais de divulgação, porque hoje, nos cursos que eu fiz de FGTS, eles falam muito sobre tráfego pago, e eu não trabalho com tráfego pago. Muito bom, ótimos resultados de uma forma orgânica. Vez ou outra eu uso influenciadores, hoje mesmo está rodando uma campanha de influenciador, mas é orgânico. Mais pontual também. Não faço tráfego porque não me deu retorno. Então, eu quis ensinar eles a vender sem tráfego, porque eles também não tinham dinheiro para o tráfego, como eu não tinha. E para quem não conhece nada disso, qual é o formato desse curso? Como que a pessoa usa esse curso assim na prática? É ao vivo, online? Ele é online, são aulas gravadas, dá 1 horinha de aulas gravadas. No final do curso já tem um link para você clicar ali, se você quiser vender comigo, eu já te cadastro na empresa e você começa a vender na hora. Então, finalizou o curso, você já pode sair vendendo e ter uma renda extra. Dá a ferramenta e ainda dá um canal para poder começar a usar a ferramenta. Nossa, muito incrível, né? É muito transformador, porque hoje os profissionais que estão bem posicionados ou que alcançaram resultados, eles têm se lançado como expert para outras profissionais dessa área. E eu achei muito inspiradora a forma como você buscou e reuniu toda a sua experiência para capacitar a sua própria equipe, né? Sim, ver a transformação deles assim foi incrível, porque tinha gente que ganhava ali o suficiente para pagar as contas e estava feliz com isso. Aí eu falei, gente, mas acho que ninguém é feliz vivendo só para pagar, sobrevivendo, só para pagar a conta. Vamos criar metas, vamos criar sonhos. Então a gente fez uma listinha de sonhos, do que cada um tinha, para eles trabalharem para ter esses sonhos. Então hoje todos têm a caixinha que guardam dinheiro. A gente fez um desafio dos R$20 mil, tem uns que seguem esse, tem outros que colocam dinheiro a mais ali na conta para poder ver, assim, o fruto do trabalho, né? É legal porque você não só se preocupa em capacitá-los para ter mais retorno para você, né? Não, eu tenho um contato com eles. O que você inspira para que eles tenham para eles, acaba também respingando em você, mas o objetivo não é esse, comigo né? Há muito tempo, então a gente criou uma relação de amizade, então me preocupo com a satisfação deles no trabalho. Legal. Então você buscou também desenvolver as suas habilidades de liderança. Que eu não tinha, né? É você quem está dizendo. Mas trabalhamos muito isso em mentoria, né? Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da liderança? Sim. Eu tinha uma liderança de atendimento rápido, de ser eficaz, mas não de ter muito contato com eles. Até porque, por eu digitar todas as propostas, era muito corrido. Então, eu ficava muito sobrecarregada. Eu não tinha esse tempo de... Você estava mais na funcionalidade do seu negócio do que na estratégia. Sim. É muito mais no operacional do que na estratégia, né? Eu não tinha tempo de... Às vezes, eu queria conversar com eles e falava, quero, mas não tenho esse tempo. Hoje eu tenho esse tempo.
Era um contato sempre muito rápido. Hoje eu tenho amizade com a maioria deles, eu sei o que acontece na vida. Eu tenho esse tempo de Esse é um qualidade. tempo investido, né, Thaís? Investido, porque o líder ele precisa ter uma preocupação genuína em inspirar e cuidar também dos seus liderados, né? E hoje a gente tem essa troca, assim, elas conseguem me ligar de vídeo durante o dia. E fora o curso tem a mentoria individual também, né? Que tem até a Ju, que fez comigo, ela dobrou as vendas dela. E empreender é muito solitário, né? Então, essa mentoria individual eu acho bacana, porque você fala dos seus desafios, a gente abre ali, né, o banco, vê quanto tá vendendo, o que... Esse mês mesmo eu falei, olha, faltou... não lembro, mas era um valor pequeno para você atingir 100 mil em vendas. O que aconteceu? Então, ter esse contato mais de perto faz diferença para a gente descobrir soluções. Eu vou voltar só um pouquinho, Brisa, que eu fiquei curioso, porque foi muito... Pra gente que tá olhando de fora, foi muito rápido. Pra quem tá vendo, com certeza, teve um preço ali, né? Mas assim, você em 6 meses estudou e já abriu com 10 vendedores, e depois ali logo no começo já tinha 40 e tal. Quando você sentiu a necessidade e como você fez pra estruturar a parte do empreender? Porque a técnica você aprendeu. Como vender, como que faz o crédito, onde que vai, como que faz. Mas aí você precisava empreender um negócio, estruturar a parte de trás, os bastidores, né? Sim. Equipe, enfim, toda aquela organização de um empreendedor. Como que foi isso? Foi acontecendo meio que empurrado, assim, a necessidade foi indo. Consertando o avião voando. Foi, eu tinha um Instagram que eu não postava, então eu divulgava no Facebook, em grupos assim, quer sacar seu FGTS, um ia indicando o outro, até que eu vi que eu precisava aparecer no Instagram. Então, eu vejo meus vídeos antigos assim, Jesus do céu. A qualidade ruim, um monte de filtro. O que eu falava era ruim, mas era o que eu tinha tempo e o que dava pra fazer. Tem que começar de algum jeito, né? Já fica a dica pra quem tá em casa. Fica a dica quem tá assistindo. É importante começar, e você só vai poder olhar pra sua trajetória ou construir uma jornada, uma trajetória, se você tiver dado o primeiro passo, né? Ontem, uma das meninas que vende comigo, ela não aparece no Instagram, ela só posta imagens. Ela falou, Thaís, eu preciso de dinheiro, mas eu não quero aparecer. Eu falei, mas se você precisa, aparece, porque vergonha não paga a conta. Se você não tem outra opção, assim como eu não tive, aparece. Eu falei, coloca, se você se sentir à vontade com um monte de filtro, coloca. Aos poucos você vai se libertando, colocando mais levinho, mas aparece. Porque hoje eu uso muito robô, mas o robô não faz as vendas, não tem o retorno de vendas que eu tenho. Então, tem que aparecer, porque ninguém quer fazer o saque de um robô, né? Exato. A pessoa quer ver com quem ela tá falando, com quem ela tá fazendo. A gente fala com gente, né? E entra um pilar principal dentro do seu nicho, que é a confiança. A importância que a pessoa precisa estabelecer uma confiança, né? Construir uma confiança com a outra, principalmente assuntos envolvendo dinheiro, né? Além do pilar. Além do pilar da confiança, qual outro você julga fundamental para construir uma empresa como você construiu de sucesso? A transparência nos negócios, assim, a operação da FGTS, ela tem juros. Eu acho que juros bem explicados, com propostas boas, fazem diferença. Porque hoje todos os bancos têm no aplicativo para você sacar o FGTS. Então, por que a pessoa vai fazer comigo e não com o banco? Porque o atendimento comigo é rápido, 5 minutos, normalmente, o dinheiro já está na conta do primeiro contato até finalizar o contrato, e porque eu dou várias possibilidades de saque para a pessoa. No aplicativo, normalmente, você entra, tem uma. Então, eu explico, olha, aqui o juros é menor, aqui é maior, como que fica bom. É uma consultoria, então, né, Thaís? Personalizado. Apesar de ser rápido, é uma consultoria. Os atendimentos que demoram mais, normalmente, são saldos mais altos, porque tem mais possibilidade de negociação. Saldos mais baixos, mandou ali, fez, caiu na conta, pronto. Até o próximo mês. A gente chama isso no empreendedorismo de diferenciais competitivos, né? Então, seus diferenciais competitivos em relação a outras empresas ou aos seus concorrentes é a questão da agilidade, a transparência. Sim. Até uma amiga que está trabalhando comigo agora, quando ela me chamou, pediu para trabalhar comigo, ela pesquisou a minha empresa no Reclame Aqui, que é uma coisa que eu nunca tinha pesquisado. Ela falou, Thaís, pesquisei essa empresa no Reclame Aqui antes de começar. Eu falei, e aí? Ela falou, não tem nada. Assim, quase 5 anos de empresa e não tem uma reclamação. O Reclame Aqui é o Procon da internet. Todo mundo vai lá consultar antes de fazer qualquer coisa. Não tem nada. E eu falei, nossa, que bacana, uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Isso é muito bom, né? Porque acaba quebrando aquela objeção, né, do cliente em pensar, não sei se é confiável, como eu posso confiar? Então, ele vai buscando ferramentas, né, e pesquisar e mostra a idoneidade da sua empresa, né? Quero fazer uso da palavra aqui para contar uma coisa que a gente trocou no bastidor, não hoje,
que você estava compartilhando no clube sobre a sua preocupação com essa transparência, não só com os clientes, mas também com os vendedores. Sim. Estava comentando com a gente a preocupação de fazer no timing certo, né? O repasse e tal, toda a questão. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que isso só reafirma aí, né? Só confirma essa questão desse valor da sua empresa, que é a transparência. Sim, eu tenho muita preocupação da forma dos bancos que eu trabalho, da forma que repassa a comissão para eles, porque eles são, assim, a parte fundamental também, né, da minha empresa. Então, agora mesmo lançaram um produto, pediram para eles divulgarem. Eu falei, vai contra os meus princípios, porque para eles pegarem esse produto, eles vão ter que comprar o produto. Então, eu não acredito nisso. Então, eu tenho uma preocupação real com eles. Se eu brigo com os bancos, com os gerentes, é um mundo muito masculino. Uhum. Então, a negociação ali, às vezes, é difícil, tem que ser mais grosseira, uma coisa que eu não gosto, mas a pessoa fala, você se transforma ali na hora. Eu falo, por eles eu me transformo, porque eles precisam ter essa negociação boa, de ganharem bem também, de não ficar em um banco, porque eu acho o banco legal, mas um banco que seja vantajoso para eles e para os clientes deles. Tipo, caiu em 5 minutos, eles podem ir para o próximo contrato. Eles não precisam ficar esperando 3 horas em um contrato para dar retorno para... Então, a negociação com os bancos é difícil ali, para poder ser satisfatória para os clientes e para eles. E aí, pelos vendedores, ela até cresce, né? Que ela falou que fica brava. Fica até brava, Eu né? brigo por eles, de resposta automática de banco para eles, quando eles têm dúvida. Às vezes o gerente responde ali para eles no automático. Eu vou lá falando assim, não, lê o que eles estão falando, dá atenção. Porque às vezes eles dão atenção só para mim. E eu quero que dê atenção igual para todos. Thaís, você já tinha tido outra experiência profissional que te exigisse tantas multifacetas, assim? Porque você tem que olhar para tantos lados, resolver tantas coisas. Foi na raça. Foi na raça. Foi com a BRT. Desde que eu sou formada em administração, sempre trabalhei com vendas. Mas era só vender. Eu nunca tive que cuidar. Estava do outro lado da mesa, né? Lado, Acabou ali, eu ia embora e pronto. Eu nunca tive que fazer isso. Legal. Mas... Quando você olha, Thaís, para Thaís que iniciou a BRT ou quem estava buscando algum trabalho ali e olha para você hoje, qual é a sensação? Eu me sinto muito realizada, assim, porque quando eu tava grávida, foi muito difícil, assim. De café da manhã, eu já contei pra Brisa, eu dividia um ovo com meu marido. Nunca passei fome, mas... Bastante escassez. Era. E hoje eu poder sentar no restaurante sem ver preço, poder pagar, poder fazer as coisas, poder pagar meu aluguel, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha que morar com a minha mãe, é muito satisfatório. E hoje estou buscando alguns desejos financeiros, assim, realizar, que se Deus quiser vai esse ano. Já realizei alguns. Suas metas pessoais, né? E eu queria falar, já que entramos aí em metas, o que você tem de metas para a BRT Cred? Ou de objetivos, de sonhos? Eu quero que ela seja mais reconhecida no Vale do Paraíba primeiro, para depois chegar em outras cidades, assim. Então, eu estou vendo formas de expansão. De expansão. Tava vendo até, chama Eletromídia, de colocar em pontos comerciais, de repente vendo mais influências para atingir um público maior, mas eu queria primeiro no Vale do Paraíba. Mas então vou fazer uma pausa aqui rapidinho, pedir licença da host principal. Explica para quem não faz ideia do que é, porque tem gente que não sabe o que é adiantamento de FGTS, não sabe nem que isso é útil, a gente tem uma audiência aqui. Sim. Você vai ajudar na expansão já aqui no Vale do Paraíba. O que é isso? O que isso beneficia a pessoa? Todo mundo que já trabalhou ou trabalha CLT, a empresa deposita 8% do FGTS em uma conta que fica reservada. E esse dinheiro você só tem acesso depois de se aposentar ou 3 anos sem registro. Então, se você quiser antecipar esse saldo, você ativa a modalidade saque aniversário e você pode fazer a antecipação desse valor. O banco cobra uma taxa de juros, mas é uma taxa que compensa, já que você não vai pagar nada por isso depois, e você recebe o dinheiro na sua conta. E a BRT vem nessa consultoria, explicando as possibilidades, Sim. a melhor forma, qual o melhor caminho, Melhor quem não tem taxa. informação. Né? Mando algumas taxas da simulação, por exemplo. Como a taxa de juros é o ano, se você antecipar 10 anos, você vai pagar mais juros. Então, a gente manda 10 anos, 5 anos, 3 anos. Qual opção fica melhor para você de saque? E quem saca uma vez, saca sempre. Então, eles viram nossos clientes mensais. Maravilha. Hoje a gente não dá conta de atender todos mensalmente. Então, é um crescimento gostoso, assim, mas que não estamos dando conta.
E Thaís, aproveitando que a gente falou sobre isso, você falou que lá atrás era muito escasso e você hoje vive o sonho de poder ter não só sobreviver, mas viver. Sim. Inclusive, virou a chave aí, morava com a sua mãe, agora sua mãe mora com você. Sim. Falou que inspira seus vendedores a sonhos, tem objetivos e sonhos para sua empresa, para sua vida. Você sempre teve isso? Você sempre foi uma pessoa sonhadora? Você sempre acreditou no poder disso, com metas, objetivos para correr atrás, ou não? Foi uma coisa que nasceu junto com a BRT. Antes você não… Não, eu ganhava bem nos outros trabalhos, mas… E só vivia. Eu vivia. Eu acho que depois que eu virei mãe, teve essa virada de chave, assim. Porque antes eu trabalhava e o dinheiro deu pro mês, estava tudo ok. Hoje eu tenho sonhos pro meu filho, né? De financeiros também, de poder pagar uma escola boa para ele, de natação, ele fazer as coisas. Eu destaquei isso porque o quanto é importante a gente ser técnico, cirúrgico, na parte que é preciso para empreender, para ter sucesso, porque senão não vai para frente. Sim. Mas o quanto é importante também a gente ter um objetivo claro, né? Que nem sempre é só sobre métrica de empresa ali, aquela coisa mais técnica, mas também sobre vida pessoal, sobre sonho mesmo, né? Essa coisa mais subjetiva, digamos assim. Sim, eu não tinha sonho nenhum, assim, vivia pra viver, assim, receber dinheiro. Sobrevivia. Sobrevivia, Hoje né? eu tenho sonhos, até acho que o Miguel me despertou isso, né? Coisas pra ele. E é bacana que não ficou nela, ela vai inspirando o vendedor, e aí tem que ter a caixinha do sonho ali. Foi legal, essa semana uma das vendedoras aqui acabou de comprar o terreno. A mãe dela quer vender FGTS, porque viu que a filha tá conseguindo coisas, então a mãe também vai trabalhar agora comigo. É isso. Muito bom. A maternidade, de fato, é um divisor de águas na vida de muitas mulheres que Sim. fazem. Eu também vivi a transição de carreira após a maternidade. Acho que as nossas prioridades mudam, a gente ressignifica muitas coisas e é muito bom ter hoje um trabalho, ter uma empresa que proporciona essa oportunidade para as mulheres se reinserirem no mercado de trabalho, né? Sim. Ou voltarem ao protagonismo das suas próprias vidas, com tanta autonomia, empreendendo de casa com a facilidade de um celular. E acho que é isso, principalmente isso que a gente quis mostrar hoje como case de sucesso, de alguém que construiu do nada, como todo mundo diz, uma empresa que não é só uma empresa de sucesso, mas é uma empresa que transforma e inspira a vida dos seus colaboradores também, né? Sim. É muito natural a gente trazer no case de sucesso pessoas que alcançaram muito e aí continuaram evoluindo dentro das suas carreiras, mas eu te trouxe assim com o intuito também de inspirar as pessoas que estão de casa da importância de construir uma comunidade dentro dos seus negócios, de engajarem os seus colaboradores dentro da narrativa da sua empresa, né? Sim. E que haja uma transformação de uma forma mais ampla, expansiva, global e significativa, viu? Parabéns. Eu acho que faz a pessoa se sentir parte mesmo, né? Eu falo porque eu vivo isso aqui também. A gente, quando tá envolvido, como a Brisa falou, na narrativa, você se sente uma parte de fato, não só alguém que tá operando ali pro lucro, pro sucesso. Você se sente integrado mesmo ali, na forma genuína da coisa. E isso dá muito mais vontade, né, da gente fazer. A gente tem liberdade de atuação, então talvez um vendedor seu perceba algo que você hoje não consiga perceber ali na operação, apesar de você também já entender bem disso. E aí ele pode contribuir, se sente livre para contribuir, saber que ele tem esse canal aberto, né? Sim, essa comunicação aberta. Porque eu não trabalhava, uma delas viu uma outra empresa trabalhando e falou, Thaís, pesquisa esse banco, vai que é legal pra gente. Então eles têm essa abertura de… E como único homem aqui da mesa, eu quero fazer uso de uma palavra para falar o seguinte: talvez, você falou no começo, a Brisa também, esse meio não é um meio feminino, né? É um meio praticamente 100% masculino. Você teve que… Dos líderes, sim. A Brisa usou um termo bom aqui na outra gravação, teve que… Como que é? Torar pau no peito. Torar o pau no peito. Que é sair abrindo o caminho, né? Sair no mata fechada, abrindo o caminho e adquirindo ali, né, as suas cicatrizes nesse momento, para que você conseguisse abrir caminho para outras pessoas passarem. Eu acho que esse é o maior ponto de identificação meu com os meus mentorados, você como minha mentorada. Acho que é sempre nesse ponto que a gente se identifica. Eu como protagonista da minha história, eu como uma mentora não só de negócios, mas para além dos negócios, mentora para a vida, me identifico muito e traz para minha mentoria pessoas que são desse protagonismo também, de pessoas que estão buscando não só a sua própria realização, mas construir uma vida repleta de significado e fazer a diferença no mundo, né? Não só traz como cliente, mas como sócios, como parceiros, como colaboradores, como é a minha jornada com o João. Né? E o que eu ia falar é que, assim, inspirar as pessoas que estão assistindo a entender que existe um poder muito grande na maternidade, no feminino, né? Existe. E para operar em lugares que talvez não seriam óbvios, como uma parte aí de crédito, de antecipação de FGTS. Sim. Talvez por isso você tenha… talvez não, você deixou evidente aqui, depois da chegada do Miguel, isso te abriu um leque ali de olhar para todos os lados, preocupar com todo mundo. Então existe muito poder e eu acho que é inspirador para quem está assistindo, que talvez não esteja
não necessariamente no puerpério ali, ou acabou de ter um filho, ou está numa situação de não tem o que fazer, mas inspirar para que a pessoa toque os projetos dela, entendendo que é possível, né, Thaís? Thaís é a prova viva disso aqui. E hoje eu tenho pessoas que não trabalham comigo, que não são meus vendedores, mas que são CLT, ou tem uma empresa, mas que a renda não dá. Elas me passam indicação de vendas, então é uma possibilidade também de quem quer um dinheiro extra. Não precisa digitar proposta, nada, mas me passa as indicações e eu pago a comissão. Perfeito. Muito bom. Nosso bate-papo aqui, muito construtivo. É sempre muito bom estar com você, Thaís. É sempre muito bom relembrar toda a sua história. E cada vez que a gente se encontra, sempre tem algo a mais para falar. Sempre tem uma jornada de mais um passo, mais um degrau construído dentro da BRT Cred. Você é uma pessoa muito inspiradora, uma profissional, uma líder, uma amiga incrível, viu? Então foi uma honra receber você hoje aqui no Mentoria Aberta com Duplo Impacto no TPM, viu? Eu que agradeço, era meu sonho participar disso aqui. Sonho realizado. Tá Até quando o João me mandou mensagem, eu até brinquei, falei, João, quase falei, você é pra lá? Já co-criou antes, né? Já co-criou. Há um ano co-criando isso. Você tem uma mensagem para quem tá assistindo a gente, de encorajamento, de mostrar isso? Você quer deixar uma mensagem final, talvez para as mulheres que estão vendo aqui o programa? Sim, eu, em relação a dinheiro mesmo, a salário, colocam metas financeiras, assim, primeiro que são fáceis de ser atingidas, para você conseguir conquistar e depois ir para as grandes. Reserva ali R$50 por mês, no final do ano você vai ver que tem um dinheirinho para você fazer alguma coisa diferente, porque o que eu vejo na parte financeira é que você viver para pagar só contas e não realizar nada não é viver. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai alcançando objetivos financeiros grandes e diferentes. Maravilha. Muito bom, é uma educação financeira, né? Eu quero falar com você de casa agora, que acompanhou esse bate-papo, que se sentiu inspirado pela história, case de sucesso da BRT Cred, da Thaís Brito, e gostou desse bate-papo, para você deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar esse episódio com outra pessoa e também maratonar todos os episódios, não só do Mentoria Aberta, mas de todos os outros podcasts que temos aqui dentro do TPM, que trata o universo feminino. Até a próxima!